Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite, tudo bem? Maravilha. Gente, eu estou falando um pouquinho alto, me perdoem, eu não estou acostumado a falar com essa focinheira, então para mim é difícil, tá? Se ficar muito alto, o pessoal abaixa o som, mas beleza. Gente, só queria lembrar vocês o seguinte, como o Nelson falou, nos próximos 2 domingos, nós estaremos somente online, então não deixem de entrar no grupo da comunicação da igreja para receber maiores informações. É importante nesse momento de pandemia, nesse momento de exceção, que as pessoas adotam, os governos adotam medidas restritivas, é importante que vocês não fiquem sozinhos. É importante que vocês saibam o que está acontecendo na igreja e, mais do que tudo, é importante que vocês não estejam sozinhos. Nós somos o corpo de Cristo e nós vamos passar junto por essa etapa, amém? Então, se você está sozinho em casa, se você é o único cristão da sua família, se você está com dificuldade na sua casa, na sua família, saiba que você pode contar com o corpo de Cristo e nós estamos aqui por você, tá bom? Nós temos pastores, temos líderes, temos os grupos de pequenas famílias. É importante que vocês participem, que vocês mantenham a comunhão, ainda que por meio digital. Combinado? Maravilha. Passado isso, essas informações, eu queria hoje compartilhar com vocês uma palavra sobre os patriarcas. Eu não sei quantos de vocês sabem quem são aquelas pessoas que a Bíblia indica como patriarcas. Então, para aqueles que não sabem, aqueles que estão assistindo a gente pela internet, talvez não tenham conhecimento bíblico, existem 3 homens na Bíblia que são considerados patriarcas, aqueles que deram origem à nação de Israel. São eles, Abraão, Isaque e Jacó. A promessa de Deus, imagina que Deus criou o mundo e o homem caiu em pecado e numa determinada fase da humanidade, Deus destacou um homem e disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra aonde eu te mostrar que eu vou fazer de você uma grande nação. Esse homem foi Abraão. Está lá em Gênesis 12, capítulo 1, se vocês puderem colocar aqui em cima. Maravilha. Eu vou ler para vocês, tá? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, no versículo 4, versículo 4, e partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Versículo 5, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Versículo 6, e passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam ali então os cananeus na terra. Versículo 7, e apareceu o Senhor a Abraão, e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. No 12:9 fala assim: depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado sul, e, no versículo 10, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Vamos lá. Imagina que Abrão estava com a sua esposa, ele vivia junto com a família dele, ele tinha aquela rede de segurança social, faltou um açúcar, vai na casa de papai, pede, faltou farinha, faltou qualquer coisa, ele tem ali a família perto dele. Ele estava com a família dele e de repente Deus fala para ele: vai para a terra que eu te indicar e eu vou fazer de você uma bênção. E de repente Abrão ele chega e vai para aquela terra. E naquela terra tem os cananeus. E o pior, naquela terra estavam passando fome. Olha só, o cara estava no sossego da casa do papai e da mamãe, e Deus falou para ele: sai daí onde você está sossegado, e vai para o lugar que eu vou te mostrar.
e eu vou te prosperar, e você vai crescer, e você vai ser uma bênção. Ele chega lá, está ocupado, e ainda está passando fome. Abrão, ele peregrinava na terra. Eu não sei quantos aqui conhecem um pouquinho da cultura dos beduínos, né, que é a mais próxima do pessoal da época. Mas o que essas pessoas elas fazem? Elas criam o seu gado, o seu rebanho. Então Abraão tinha suas ovelhas, tinha suas vacas, tinham possivelmente seus camelos, não sei ao certo, mas Abraão ele tinha animais que ele cuidava e tinha servos que cuidavam desses animais. Então ele peregrinava, ele caminhava pela terra, nos lugares onde tinha pastagem para esses animais, nos lugares onde tinha água para esses animais, e ele vivia daquela produção da agropecuária. E o que acontece? De repente ele chega nessa terra, que era a promessa de Deus, e essa terra ocupada e com fome. E de repente ele pode ter pensado, poxa, eu estava no sossego da minha casa, eu estava bem lá com meu pai não me botou para fora, e eu fui chamado para cá. A Bíblia não fala que Abraão pensou isso. Então a gente imagina que ele se manteve firme. Mas o que Abraão faz quando ele encontra a terra com fome? Aqui no versículo 10 fala que ele foi para o Egito. Aqui tem uma lição para a gente. Abraão, ele creu na promessa de Deus, foi até o lugar que Deus mostrou para ele, chegou lá, estava com dificuldade, estava com fome. O que você faz quando você está com fome? Quando você é filho, se reclama com pai e mãe, né? Quem é filho fala, pai, estou com fome, mãe, estou com fome. Mas quando você é o pai e a mãe, o que você faz? Você fala, cala a boca, fica quieto e vai fazer comida, moleque. Brincadeira. Eu costumo brincar, quem se estranhar, por favor, me perdoa. O pregador domingo que vem vai ser melhor do que eu, tá? Ele vai ser mais simpático. Mas vamos lá. Quando você é responsável por um grupo de pessoas, você entende que é o seguinte, eu não tenho para quem chorar. Eu não tenho para quem reclamar. Faltou comida na minha casa, quem tem que trazer sou eu. Qual foi a solução de Abrão? Ele vai para o lugar onde tem comida. Ele vai para o Egito, uma terra próspera. Gravem isso. Abraão recebeu a promessa de que aquela terra seria dele, que ele ia prosperar, que ele ia ser abençoado, e todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Mas ele chega lá, estão passando fome. E aí, maravilha, Abraão vai para o Egito, e depois ele sobe do Egito, Gênesis 13:1, fala assim, subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher, tudo que tinha, com ele Ló. E no versículo 13, no capítulo 13, versículo 2, fala assim, e Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Então Abraão, ele chega na terra da promessa, passando dificuldade, ocupada, ele acaba tendo que migrar para o Egito, ele procura uma solução, ele não fica parado, ele vai para o Egito, e lá Deus prospera ele, e ele volta para a terra da promessa. E aí, passando um pouquinho da vida de Abraão, nós vamos falar do segundo patriarca. O segundo patriarca é o filho de Abraão, o Isaac. Nós temos aqui um homônimo, né? Pessoa com o mesmo nome. Pastor Isaac é uma bênção de Deus, outro filho da promessa, amém? Gênesis 26, capítulo 1, fala assim, havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. No versículo 3, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a teu pai Abraão. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, por meio delas serão benditas todas as nações. Versículo 5, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Vamos lá. Abraão recebeu a promessa, foi para Canaã, lá estava com fome, o que ele fez? Ele foi para o Egito buscar mantimento e peregrinar lá, mas ele volta para a terra da promessa. Aqui, o filho dele passa uma fome além daquela que o pai dele tinha passado. O filho possivelmente já conhecia a história de papai.
Quando o papai contou a história para ele, quando o papai chegou aqui nessa terra, não tinha nenhum poste, parece eu no Tabuão, né? Meu pai falou, quando a gente chegou aqui, não tinha ônibus, a gente tinha que descer a 5 quilômetros daqui, não tinha asfalto, não tinha nada. Então Abraão deve ter passado o repertório para Isaac, falou, quando eu cheguei aqui, eu vim lá da casa do meu pai, a gente tentava plantar e não conseguia nada, faltava água, faltava alimento. E Isaac, já com aquele conhecimento prévio passado de papai, ele está passando por uma fome igual. O que Deus tem o cuidado de fazer com Isaac? Sua situação é diferente. Você não vai para o Egito. Você vai ficar aqui. Você vê que aí, Deus faz questão de destacar para ele. Cara, seu pai, a solução dele foi para o Egito pegar alimento. Mas no seu caso é diferente. Aqui nós temos outro ensinamento. Deus, Ele trata com a gente de forma individual. As soluções que Deus deu para a minha vida, talvez sirvam para a sua, talvez não. As soluções que eu dou para os meus problemas, talvez sirvam para a sua vida, talvez não. O importante de tudo isso é você saber o quê? Existe um controle de Deus sobre a sua vida. Deus controla todas as coisas. Você, passando por essa dificuldade, tem que saber o seguinte, você não está sozinho. Você tem um poder maior, um poder que criou o universo, que você pode invocar sobre a sua vida, e Deus pode transformar a sua situação. Aqui Isaac é outro filho da promessa. Deus falou para ele, eu vou te abençoar e vou te prosperar. O que aconteceu? Ele passou dificuldade, não passou? Não passou fome? É o que a gente está lendo aqui. Então a gente vê que Abraão, Isaac, eles enfrentaram adversidades. Eles eram filhos da promessa. Deus falou com eles, eu vou te dar essa terra. Essa terra, ela vai prosperar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas ele enfrentou a adversidade. E aí, vamos para o terceiro homem, filho da promessa. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Jacó. Jacó era filho de Isaac, irmão de Esaú. Ele tem uma história, a Bíblia gasta bastante tempo contando a história dele, porque Jacó, ele é quem dá o nome para a nação de Israel. Jacó, ele tem um encontro com Deus e o nome dele é mudado de Jacó para Israel, o leão de Deus. E aí, Gênesis 42, 1. Aqui está contando a vida de Jacó, quando ele já está mais idoso, com seus 12 filhos, e ele está vivendo lá com a sua família, peregrinando na terra, que foi prometida para o seu avô, que foi prometida para o seu pai, e ele está só cumprindo a herança. Ele falou, Deus mandou a gente ficar aqui, vamos ficar aqui. E Gênesis 42, 1, fala assim, vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis olhando uns para os outros? Outra situação de fome. Outra situação de precariedade financeira. Outra situação de dificuldade. Abraão passou a dificuldade, Isaac viu a dificuldade de seu pai, Isaac sofreu dificuldade, Jacó tinha ciência da dificuldade de seu avô e de seu pai, e chegando lá, Jacó com essa experiência, o que ele fala para os seus filhos? Desculpa pelo meu mais. Eu sei que tem alimento no Egito. O que vocês estão fazendo sentado aqui? Por que você está parado? E aí tem um terceiro ensinamento para a gente. O avisado vê o mal e se esconde. Mas o tolo passa e sofre a consequência. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte. Quando você sabe que uma situação é corriqueira, é comum, acontece frequentemente, o que você tem que fazer? Você tem que ter soluções. Esses homens eram filhos da promessa. Eles sabiam que aquela terra era deles, que
que Deus tinha dado como herança para eles. Abraão foi um homem próspero, mas passou dificuldade. Isaac, homem próspero, passou dificuldade. Jacó, homem próspero, passou dificuldade. Sabe o que todos esses homens fizeram? Ao invés de desobedecer a voz de Deus e ir para o lado da família de Abraão, para o pessoal que já estava lá, bem instituído, bem instalado, com bastante recursos, aquela redinha de segurança, eles falaram, cara, é aqui que Deus me pôs, é aqui que eu vou crescer. Qual é a solução que eu tenho que dar para esse problema? O que me preocupa em relação ao reino de Deus, Jesus ele falou uma parábola do mordomo infiel. Alguém já ouviu essa parábola? Levanta a mão. Bom, bastante gente. Mas para aquele que está escutando a gente em casa e talvez não conheça, me desculpa se eu for repetitivo, mas é didático, tá bom? Olha só. Jesus ele conta a parábola de um mordomo que fazia muito mal o seu trabalho. E aí, esse mordomo descobre que vai ser mandado embora, ele percebe que vai perder o emprego dele, não tem o que fazer, tem vergonha de pedir dinheiro, não vai conseguir arrumar um emprego em outro lugar, ele começa a se virar para dar um jeito na situação dele. E aí Jesus ele fala que os filhos do mundo, muitas vezes, são mais prudentes do que os filhos do reino. Nesses 3 patriarcas aqui que eu contei a história deles, os 3 eram prudentes. Os 3 estavam atentos, tanto à promessa, quanto às circunstâncias que eles viviam. Nós, como cristãos, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas sofremos a consequência de estarmos no mundo. Você, por ser brasileiro, você sofre com as políticas do governo brasileiro, com o seu povo. Você, por estar em São Paulo, você sofre as consequências das decisões do seu governador, dos seus deputados. E sabe o que acontece? Hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas acreditam que Deus, ele fornece uma salvação gourmet. Sabe o que é uma salvação gourmet? É aquela salvação customizada. É que Deus ele vai transformar o mundo todo para que você não seja afetado pelas consequências. E vocês me desculpem, pelos exemplos que nós lemos aqui, esses homens aqui tinham promessa direta de Deus. Eles sofreram as consequências do ambiente em que eles viviam. Eles sofreram as consequências do clima do lugar onde eles estavam. E ao invés de querer que Deus transformasse aquela região num oásis, por exemplo, Mato Grosso aqui, que é uma terra muito fértil, ao invés de querer exigir isso de Deus, esses caras cultivaram a terra aonde Deus mandou eles viverem. E quando tinha dificuldade, eles buscavam soluções, mas nunca questionaram a promessa de Deus. Aqui, o que me destaca, quando Deus fala com Isaac, é que Abraão obedeceu à voz do Senhor. Aqui o que me chama a atenção é que Abraão, ele saiu da terra dele, ele era o cara que estava com a situação mais tranquila, porque Isaac sabia que o pai dele era próspero, mas também sabia que o pai dele passou dificuldade. Abraão viveu a vida toda com a família dele, ele tinha irmãos, ele tinha o pai dele, ele tinha tudo ali ao redor com facilidade. Se ele passasse dificuldade, ele tinha quem socorrer ele. Abraão decidiu, falou, cara, eu vou abrir mão disso, eu vou construir a minha história. Deus fez uma promessa para mim, eu vou construir a minha história. Ele largou tudo lá em Harã e foi para a terra de Canaã viver a promessa de Deus. E quando a promessa de Deus parecia distante, ele desistiu dela? Não desistiu dela. Ele permaneceu obedecendo ao Senhor. Sabe uma das coisas que mais dificultam a vida do cristão na nossa sociedade? É que hoje as pessoas, elas com esse
Jesus gourmet que dá uma salvação para elas conforme a necessidade delas. Então, se você precisa de emprego, Jesus parece que criou a Bíblia, deixou a palavra dele, ressuscitou os mortos só para você ter um emprego. Se você quer um relacionamento, você quer encontrar uma pessoa especial, parece que a Bíblia, ela foi criada, os ensinamentos de Jesus, a morte dele na cruz, foi feita para que você encontre seu parceiro ideal. E me desculpem se isso acaba com seus sonhos e suas fantasias hoje. Mas a Bíblia diz o seguinte: e Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Essa é a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que a sua vida não termina aqui. O Fabiano falou aqui na hora da oração que nós temos a esperança na vida eterna. A sua vida é muito mais do que o que você está passando aqui. Abraão, sabe por que ele permaneceu obediente? Ele permaneceu obediente porque ele sabia que o que Deus tinha muito para ele era muito mais do que aquela circunstância. O que Deus tem para você é muito mais do que 3 meses de isolamento. Deus tem liberdade verdadeira para você. Talvez você olhe para suas circunstâncias hoje e você imagine: Deus, como é que eu vou sair dessa? Deus, o que eu vou fazer? Meu irmão, eu estou dizendo para você, Deus tem o controle da sua vida, não se desespere. Não se preocupe ao ponto de ficar paralisado. Quando Jacó fala com seus filhos, o que mais me chamou a atenção nesse versículo é que, meus irmãos, eu tenho até mais um tempinho, vou contar, eu costumo contar algumas experiências particulares, porque são as que eu tenho, né? Eu não conto experiência dos outros, porque eu também não tenho autorização para isso. Mas eu queria contar para vocês a paralisia dos filhos de Jacó. O que me chamou a atenção na paralisia dos filhos de Jacó é que ele tinha 12. Um estava no Egito lá, que foi vendido, José. Depois eu recomendo vocês leiam o livro de Gênesis. Vocês vão entender muitas coisas da Bíblia com essa leitura. Mas 11 filhos dele estavam em casa. Imagina 11 marmanjos, 11 pais de família esperando Jacó resolver a situação. Jacó, ele chega e fala assim: meu, eu estou ouvindo que no Egito tem alimento. O que vocês estão passando aqui? Estão esperando? Vai para o Egito comprar alimento. Vai para o Egito, lá tem alimento. Lá tem recurso para a gente. E o que me espanta desses 11 homens, esses 11 pais de famílias, é ver a dependência deles do pai. Essa paralisia diante dos problemas. Essa paralisia diante da adversidade. Sabe o que acontece, meu irmão? Às vezes na nossa vida nós acostumamos que outra pessoa venha carregar a gente no colo e tirar a gente da caca que a gente se meteu. As pessoas, quando elas ouvem falar do Evangelho hoje, elas ouvem falar de um Jesus que resgata, que recupera. Amém, é verdade. Mas sabe o que acontece? Em todos os casos da Bíblia, Jesus falou: aquele que quer me seguir, toma a tua cruz e siga-me. Sabe o que você está dizendo? Está dizendo o seguinte: se você quer, se esforça. Se você quer, vem atrás. Se você quer, me procura. Eu estou de braços abertos. Essa é a palavra do Evangelho. Hoje, como nós temos muitas igrejas, nós temos muitos pregadores, as pessoas acreditam que Jesus está implorando pelo amor delas. Não, Jesus, ele primeiro ofereceu o amor dele. Ele disse: eu amei vocês primeiro. E porque eu amei vocês primeiro, hoje vocês me amam de volta. Esse Jesus Salvador é um Jesus que quer que você decida o que você quer da sua vida. E essa é a decisão que mais me preocupou durante boa parte da minha vida. Sabe por quê? Porque aí Jesus falou: Rodrigão, você tem que escolher quem você quer seguir. Você quer obedecer à promessa? Você quer seguir a promessa? Você quer receber a vida eterna? É isso que você quer? Se você não quer, não tem problema, segue sua vida.
E sabe o que as pessoas têm mais dificuldade de enfrentar essa decisão? É porque elas percebem que a responsabilidade pelas consequências dessa decisão recai sobre elas. Quando Jesus fala, você quer me seguir? Toma a tua cruz e siga-me. Ele está deixando para você decidir o que você faz da sua vida e colher as consequências. O que as pessoas querem é fazer igual Adão, sabe o que é? Ah, Deus, sabe o que é? Eu comi o fruto proibido porque a mulher me deu. Ou então quer fazer que nem Eva. Putz, eu comi porque a serpente me falou que podia. As pessoas querem botar a culpa num terceiro. E assim, com Jesus, isso que é o legal da Bíblia. Essa decisão que eu tomei na minha vida me aterrorizou durante muito tempo. Porque é uma decisão séria. Decidir seguir a Jesus é decidir o seguinte: eu creio em Jesus, vou obedecer a palavra dele. Eu tenho minhas falhas, eu tenho minhas dificuldades, não sou perfeito, não sou impecável, mas uma coisa eu sei, com toda a minha força, com todo o meu entendimento e com todo o meu amor, eu vou me entregar a esse Senhor. E isso é algo que tem que ser pensado, não pode ser empurrado. Esses homens aqui que eu contei para vocês, eles passaram por dificuldades, eles passaram por necessidades, mas eles sabiam em quem eles criam. Por isso eles permaneceram fiéis. Por isso eles permaneceram com Jesus. Por isso eles não ficavam paralisados diante das dificuldades. Por isso, quando a dificuldade, a necessidade surgiu para eles chegaram e decidiram internamente, o jogo não mudou, continua a mesma regra. Eu estou com Deus e o resto é o resto. O que me preocupa na questão da pandemia é que nós vemos muitas pessoas que, ao sinal de qualquer frustração, qualquer adversidade, a fé delas muda. A fé delas muda. É normal você se sentir decepcionado, frustrado com situações difíceis. A questão é, nessas situações, você endurece seu coração e questiona Deus. Deus, por que eu estou passando por essa pandemia? Porque você está vivo. Porque você está vivo. Você está vivo num mundo que infelizmente está enfrentando essa aflição. E nesse momento, o que eu recomendo e o que eu sugiro para vocês é que mantenham o coração aberto diante de Deus. As suas aflições sejam manifestas diante de Deus em oração. As suas angústias sejam manifestas diante de Deus. Não endureçam o coração com Deus. Procurem em Deus a força, a renovação da fé de que a promessa dele vai se cumprir. Procurem em Deus o consolo para as suas aflições. Procurem em Deus, porque Ele não lança mão, não lança fora ninguém que se achega até a Ele. Repito, a promessa de Deus é essa, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A sua esperança em Cristo tem que ser muito maior do que essa única vida. Você tem que ter na sua mente que existe um plano maior. Deus, Ele se importa com a sua vida. Deus, Ele cuida da sua vida nos detalhes. Mas Ele não quer que você perca a visão do alvo, o principal, a mensagem do Evangelho, que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente seja lavado no sangue de Cristo, que a nossa vida seja reformada em Cristo Jesus, que a gente tenha uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida restaurada. Essa é a mensagem do Evangelho.
Não percam de vista, sabe por quê? Porque quando você foca nesse mundo aqui, quando você foca nessa pandemia, quando você só escuta notícias sobre mortes, sobre pessoas infectadas, você perde o foco. Se você só escuta essas notícias, fica tranquilo, o que você está alimentando é o seu desespero, é a sua angústia, é a sua paralisia. Você não tem controle. Não tem controle sobre as doenças. Você não tem controle sobre os males que te atingem. Você só tem controle sobre a maneira como você reage a eles. Abraão não tinha controle sobre o clima, Isaac não tinha controle sobre o clima, Jacó não tinha controle sobre o clima, mas Deus sustentou os três. Hoje existe a nação de Israel. Hoje nós recebemos a promessa do Evangelho por meio de Cristo Jesus, porque esses homens creram. Porque esses homens decidiram, apesar das minhas circunstâncias, eu vou permanecer. Apesar das minhas circunstâncias, desse momento, desses 3 meses, desses 4 meses, desses 2 anos, eu vou permanecer fiel à promessa que Deus me fez. Esses homens não endureceram o coração com Deus. Eles creram. Por isso eles são considerados os patriarcas e os pais da fé. Amém? Meus irmãos, eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Que nesse momento de dificuldade, você vê que muitas pessoas, com maneira assim, bem sincera, elas são mais afligidas do que outras. Muitas pessoas sentem mais o momento do que outras. Existem pessoas que se desesperam mais, existem pessoas que têm medo de doença, têm pânico com doença, então elas ficam desesperadas, achando que de repente nós estamos vivendo ebola aqui no Brasil e não é nada disso. Só que com pessoas que sofrem de algum problema, de algum pânico, de algum medo, o que a gente precisa fazer por elas é consolá-las. O que a gente precisa fazer com elas é conversar com elas, comunicar com elas. Existem outras pessoas que já não se importam tanto, geralmente os jovens acham que são invencíveis, é natural da idade deles. E eles têm que ser compreendidos porque eles querem viver. Então, nesse momento de dificuldade, de incerteza, o que a gente mais vê são pessoas revoltadas, indignadas, brigando umas com as outras e esquecendo do alvo. Não se percam. Não se percam. Não esqueçam. Nós temos um Deus maior. Nós temos um Deus que, se você entrar no seu quarto e fizer uma oração em nome de Jesus, essa angústia, esse medo que você está sentindo, esse pânico, ele vai ser tirado em nome de Jesus. Faça esse exercício. Ao invés de publicar pânico, medo, raiva, faça esse exercício. Você está na sua casa, sentiu raiva do seu vizinho que não liga para o Covid? Ora por ele. Você está na sua casa, sentiu raiva do seu vizinho que se preocupa demais com o Covid e desinfecta até o corrimão da casa dele? Ora por esse cara. Sabe por quê? Porque todos nós somos importantes para Deus. Todos nós somos alvo do amor de Deus. E todos nós temos que chegar juntos. Todos nós temos que chegar juntos. Pastor Paulo fala sempre aqui, ninguém vai ficar para trás. Esse é o 40º ano aqui da igreja. É o ano que a gente tem essa figura bíblica da conquista da terra de Canaã, e essa conquista ela não foi sem esforço. Essa promessa aqui que esses 3 patriarcas receberam, quem executou foram homens que nasceram 400, 300 anos depois. Homens que nasceram muitos anos depois foram os que entraram nessa terra e possuíram essa terra. Talvez hoje você esteja semeando coisas na sua vida que os seus filhos, seus netos vão receber. Então, o meu desejo para todos nós, e o meu conselho é, não deixemos de semear nas nossas vidas. Não deixemos de semear na vida das pessoas a boa notícia. Não deixemos de semear o Evangelho de Deus. Não deixemos de mostrar para as pessoas que essa vida passa, mas a vindoura é eterna em Cristo Jesus. Amém? E eu queria ler um último versículo com vocês. Está em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6.
é um ensinamento de Salomão, que foi considerado o homem mais sábio da terra na época dele. Eclesiastes fala assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Quem puder também, dê uma lida no livro de Provérbios. Lá tem ensinamentos muito interessantes. E Eclesiastes é um compilado de pensamentos de Salomão. E esse daqui reflete muito o nosso momento. A paralisia dos filhos de Jacó fez com que eles esperassem a morte. A sorte é que eles tinham um pai que já tinha experiência e decidiu buscar uma solução para a vida deles. Você hoje que está trabalhando, talvez você esteja desanimado, porque você não está vendo muito resultado. O conselho é: não pare de se esforçar, não pare de se empenhar. Isso é importante. Continue se empenhando, continue se esforçando. E quando Deus dá uma orientação para você, seja obediente. Amém? Seja obediente. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos?